Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem estudando. Tá? A gente vai fechar agora a questão sobre radiação solar. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre albedo. Né? O que a gente entende por albedo? Albedo seria a fração de radiação incidente que é refletida. Vamos falar com um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Então, vamos colocar primeiro esse conceito de albedo, né? Então, albedo corresponde à fração ou percentual, né, de radiação incidente refletida. Então, qual percentual de radiação que está incidindo sobre a Terra que ela é refletida de volta do espaço? Então, a gente vai fazer um desenhozinho aqui, mais ou menos assim. Então, aqui uma área de bosque, uma área de floresta. Vamos imaginar aqui uma área de plantio. Tá? Aqui uma estrada. Aqui uma casa com telhado claro. Aqui uma casa com telhado escuro. Aqui o oceano. Aqui o oceano. Então a gente vai ter mais ou menos essa distribuição. Se você pensar num pico nevado nas altas montanhas, 80 a 95% da radiação incidente volta para o espaço, é refletida. Se você imaginar um bosque, uma área florestada, ela reflete 10 a 20% da radiação incidente devolvida para o espaço. Se você imaginar uma área de cultivo, esse percentual fica entre 10 a 25%, não faz muita diferença. Se você imaginar uma área de asfalto, uma área urbana, o asfalto ele reflete apenas 5 a 10% da energia, né, da radiação solar incidente, ou seja, ele absorve de 90% a 95%. Se você imaginar um telhado claro, então você imaginar aqui uma situação em que você tenha um telhado claro, esse telhado claro, ele reflete 8 a 18%, enquanto que um telhado escuro ele absorve, né? Aqui está errado, aqui é o contrário, deixa eu acertar aqui.
deixa eu acertar aqui, que o telhado escuro, ele reflete 8 a 18%, e um telhado claro, ele reflete de 35 a 50%. O oceano varia de 10 a 60%. Então, você tem que, quanto maior o número, tipo uma área de um pico nevado, você tem uma alta reflexão. Tá? Então, as áreas mais claras, elas refletem, né, a maioria da radiação incidente. Já nas áreas urbanas, você tem uma alta absorção. Por isso que a sensação de calor nos grandes centros, ela costuma ser maior do que numa área rural, né? Nas áreas urbanas você tem muito concreto, você tem muito asfalto, você tem muito vidro, você tem metal, você tem carência de áreas verdes, você não tem uma circulação de ar adequada, e os próprios materiais absorvem muito calor. Tá? Eles não refletem esse calor. Existem situações em alguns países que, para tentar diminuir a temperatura, essa ideia do telhado, né, de você ter telhados, pedir a população pintar o telhado das casas de cores mais claras, de branco, na tentativa de refletir essa radiação, né? Ao contrário de lugares onde você tem, né, temperaturas mais baixas, que você busca aquecer a casa, né, ganhando, né, absorvendo essa radiação incidente. Tá? Então, esse processo de reflexão e de absorção da radiação incidente, ele tem a ver com as cores. Então, cores claras, cores brancas, por exemplo, as regiões polares, elas refletem praticamente toda a radiação incidente. Já as cores escuras, as florestas, elas refletem muito pouco, elas absorvem muito mais. Tá? Então, essa característica do albedo é importante para a gente tentar entender, né, como é que funciona o processo de absorção e reflexão de radiação solar, né, que incide sobre uma determinada região. Tá? Então, pessoal, com essa parte sobre o albedo, a gente termina, né, essa parte de temperatura. A gente talvez ainda vai fechar mais uma aula para dar um fechamento nessa parte de temperatura sobre radiação, né, radiação solar. Tá? Então, o que nós falamos sobre radiação solar? Nós falamos que a radiação solar é emitida pelo Sol, né? Vimos que a diferença da distribuição dessa radiação solar, ela se dá em função do movimento de translação da Terra, né, em função do ângulo de inclinação. Falamos que essa radiação solar, ela tem vários comprimentos de ondas, que vão desde o visível, do micro-ondas, dos raios-x, dos raios gama. O que nos dá a sensação de cores é o espectro visível, que é um pedacinho relativamente pequeno do espectro eletromagnético. Falamos sobre como se dá a interação radiação-atmosfera. Falamos sobre a distribuição, né, de calor, de radiação na atmosfera, como é que se dá. Quais são os mecanismos de transmissão de calor, né, condução, convecção, radiação. Falamos sobre os índices de albedo, ou seja, né, a capacidade que o material tem de refletir ou absorver, né, a radiação solar incidente. Ou seja, cores claras refletem, cores escuras absorvem. Tá? Então, se você tem uma área polar, uma montanha nevada, você tem índices de albedo elevadíssimos, ou seja, quase toda energia incidente, toda radiação incidente, ela é refletida. E lugares mais escuros, de superfícies mais escuras, a tendência é de refletir pouco e absorver mais.
Então, aí a gente termina fechando essa parte de radiação solar. Beleza? Até a próxima aula, galera.